Fala galera, beleza? Mais um teste no sofá aqui e hoje eu quero chamar ele, Davi Esteves. Pá. Chega aí, Davi. E aí, grande Davi, você tá bom? Tranquilo? Mas e aí, Davi, conta um pouco quem é você, sei que você é empresário, conta um pouco do seu ramo, qual a sua empresa. Já faz um merchanzinho aqui. Pô, já dá um helpzinho, né? Legal, eu fico feliz do convite de vocês, de participar do sofá, teste do sofá. E na verdade o Davi é um empresário comum, que tem algumas empresas, eu tenho algumas pessoas conhecem o Fone Fácil, que é o 34339000, que a pessoa liga para pegar telefone. Todo mundo conhece o Fone Fácil aqui na cidade de Marília, é a empresa mais conhecida com a Marilã. É legal, a gente virou um patrimônio e a gente fica feliz porque é uma cidade que abraçou o modelo. Hoje nós estamos em 2019, é internet, é isso, aquilo, e nós passamos mais de 3 mil informações em média por dia, nós temos um site com mais de 100 mil acessos por mês, é muito forte as nossas plataformas e clientes enormes que participam lá com a gente e têm o resultado que precisa. Então eu tenho a Fone Fácil, eu tenho empresa de consultoria também, essa parte de consultoria na área empresarial, parte de mentoria, de como vamos lidar com os mercados, loja, varejo, e nessa consultoria que é a Limber Brasil tem a parte de administração financeira, que é a parte de precificação, ver como é que está realmente a saúde das empresas. A gente se impressiona um pouquinho porque a gente vai batendo nas empresas e a gente vê que grande parte delas praticamente só tem uma tesouraria, né? O quanto que entra, o quanto que sai, se deu um resultado legal, eu estou bem, se não deu, eu estou mal, mas a administração não é isso. E quanto mais a coisa, o mercado afunila, mais difícil fica isso. E a parte de recursos humanos, parte de treinamento, diagnóstico também é muito forte. A gente tem algumas psicólogas parceiras nossas sensacionais que fazem um trabalho muito show de bola. E no meio de tudo isso tem 2 startups nascendo em Marília que vão chacoalhar um pouquinho esse mercado aí. Em breve vocês vão ver. É coisa boa. Futuros empresários, esse cara é o cara. Poxa, eu fico feliz. Pô, aqui no Brasil, diante da dificuldade de empreender aqui no Brasil, como é que foi essa dificuldade também de você de abrir uma empresa? Conta um pouco, só um pouquinho assim pra gente. Ser empresário no Brasil, eu falo que é um sonho às avessas. Porque assim, você vai ter que lidar com burocracia as maiores, as mais difíceis, você vai ter que lidar com documentações aos montes e o custeio para você ser empresário. Eu brinco que às vezes eu falo que eu sou empresário português, eu tenho 3 empresas para ter um salário. E hoje em dia é uma brincadeira triste, mas é uma brincadeira que a gente faz às vezes porque é um pouquinho do semblante nosso do empresário brasileiro. É uma luta que não para, só que assim, se trabalhar bem, se a coisa acontecer, você vai ficando bem, vai ficando legal. Mas é um gosto que eu tenho ser empresário, foi o meu empresariado, o meu empreendimento, ser empreendedor para mim foi por opção, né? Eu fui gerente de financeira de banco, eu trabalhei nos bancos por 4 anos, isso antes de vir para Marília, lá em Piracicaba. E eu fiz a opção de pedir para sair e montar um negócio. Meu pai me chamou de louco, você tá maluco. Minha mãe me apoiou, quem tem mãe tem tudo nessa vida. A estabilidade para montar um negócio tem que ter um pouquinho de coragem. E hoje a gente vê o empreendedorismo por força maior. Hoje o cara é empreendedor porque ele saiu de uma empresa, às vezes o capital dele não é grande, se ele ficar comendo acaba rápido, até ele achar um outro emprego, então ele prefere às vezes montar um negócio rápido e tentar fazer girar rápido. E aí é o que a gente fala, por isso que a consultoria, a gente trabalha muito nisso, porque a gente consegue dar o quê? O suporte, às vezes da administração mesmo. Como é que eu monto a minha precificação, como é que eu monto minha equipe, como é que eu faço a minha loja, o que eu posso fazer para até otimizar esse dinheiro, porque hoje a gente abre, às vezes a gente vê as empresas se abrindo com pouco capital. Eu falo que o brasileiro ele vai se ajustando. Então, e usa criatividade, não? É muito criativo. É criativo e é difícil. Só que criatividade, quando está todo mundo vendendo, vai bem. Quando a gente tem uma crise que já faz um tempo que caminha ao nosso lado, mortifique, aí com dinheiro todo mundo faz. Com pouco dinheiro só os bons vão ficar. Exatamente, né? Não é à toa que 80% das empresas fecham com até 2 anos. Fecham até 2 anos. Eu brinco, se pegar a matéria do Sebrae de 15 anos atrás e colocar agora, é a mesma. Só muda as datas no GC, que é a mesma, porque continua do mesmo jeito. E como empresário, qual a sua perspectiva acima da economia? Acredita que melhora? Agora, principalmente com a reforma da Previdência, né? Vai melhorar, mas não vai ser nada muito rápido, vai ser devagar. Vai parar um pouquinho de claudicar, de ficar manco, mas ela vai subir sim. A reforma ela era muito importante e necessária. Quesito gosto, acho que nenhum de nós gosta, mas é um preço a se pagar pelo furo que vem nessa conta. Então vamos lá, vamos fazer. Então ela é muito importante, mas tem reforma tributária na sequência que já está no gatilho, também, né? Já está a reforma política que vai ser muito importante. Então assim, eu vejo que o Brasil
tem um caminho, uma luz aí no final do túnel que não é o trem. Eu até brinco, se tivesse com o petismo lá, mas é o trem no final do túnel, porque não tinha saída. Então eu vejo que o Brasil vai devagarzinho alavancar, mas não esperem aquele sonho da coisa subir de uma vez só. E aí, para passar essa fase, que é o finalzinho da coisa aguda, vamos parafrasear Churchill, sangue, suor e lágrima, não tem jeito. Mesmo com pouco tempo de governo, assim, você acha que teve alguma diferença em relação aos governos anteriores? Acho. Assim, para a sua empresa? Né? Sim, na verdade, assim, a gente passou da época do sonho da lua de mel, ou seja, passamos, entrou, trocou o governo, as pessoas se animaram, mas eu brinco que se animou sem dinheiro. Porque você vê que todo mundo se animou, mas a euforia do mercado... Especulação. Mexeu alguma coisinha, mas não estava acontecendo. E agora, realmente, a efetividade de uma reforma da Previdência, uma posterior reforma tributária, agora sim você vai ver as coisas acontecerem. Porém, tem alguns detalhes disso que ficam um pouco escondidos. Vou dar o exemplo da reforma da Previdência. Ela é de uma importância sem fim, vai melhorar lá na frente. Porém, a gente tem que lembrar que a partir do próximo ano sai um dinheiro que não entra da reforma, não entra no mercado, porque restringiu, é uma economia. Então a economia vai dar uma claudicadinha e depois vai voltar a subir. Então assim, são esses detalhes que a gente também tem que estar atento. Mas eu fico contente que na equipe do governo Bolsonaro tem um cara como o Paulo Guedes que já sabe disso, já sinalizou que vai tentar liberar algum outro tipo de fundo para poder já sanar essa claudicada, que esse dinheiro que vai sair. Ele é sensacional. É um cara que é liberal, né? Assim, se juntou com o Bolsonaro, que o Bolsonaro, historicamente, sabemos que ele não era tão liberal assim, né? Não, liberal não. Ele era totalmente Estado. Gente, eu tentei aqui fazer um eufemismo, né? Mas não vamos... Não dá. É bom o bullying nesse caso. Mas ainda bem que ele teve a sabedoria de não. E eu acho que ele reconhece isso, na verdade. Acho que ele até tem uma declaração dele que ele reconheceu que... Sim. Ele era muito estadista, né? Mas vamos lá, sem o Paulo Guedes também, ele não teria esse aval de um cara realmente de mercado, que tem esse entendimento. Tem, e aí assim... Credibilidade internacional. E sabe lidar com esse pensamento de contas, apesar da dificuldade de lidar indo num parlamento, nego chamando de tchutchuca e ter o destempero que eu até compreendo, mas assim, é um cara que é importantíssimo com o pensamento de Estado, que o Estado é o seguinte, o Estado vai ter que trabalhar gastando menos, ajustando, toda aquela coisa inchada vai ter que mudar, senão não vai dar, a gente não aguenta pagar essa conta. Então é muito importante ter esse tipo de pessoa, esse tipo de equipe econômica com ele lá, para que sinalize para o mercado que não, aqui é possível, as coisas são possíveis. Porque só no Brasil que tinha essa diferença de idade, se a gente comparar com outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, a aposentadoria, a média de pessoas que aposentam, a média de idade, é de 65 a 67 anos. Sim. A maioria dos países é acima de 62 anos. E no Brasil a gente mantinha ali 55 anos, 50 anos, pessoas aposentando, eu vi muitas pessoas aposentando com 46 anos. Policial militar, tem que muito não policial faz, militar. que não faz policiais militares sentido, também, com 46 anos. Saber muita dificuldade também da função. Claro, sem dúvida. Porém, tem muito policial militar, 40 e poucos anos, que está aposentado, não é podendo exercer na profissão. Perfeito. Tem saúde. Sim. E existem coisas que estavam lá atrás, né, que precisam evoluir. As coisas, o próprio Estado, né, democrático e as coisas do e-direito tem que evoluir, porque o mundo foi mudando, a pirâmide de nós foi mudando, as coisas vão mudando e a conta não fecha. E não é só a conta não fecha, mas os super salários também são coisas assim absurdas, fora de um padrão. Explicar isso fora do Brasil, o nego fica, como assim? Não faz sentido. Então assim, essas correções precisam ser feitas. E agora assim, dá-se o crédito de fazer isso agora, porque há 30 anos não se faz isso. O Fernando Henrique tentou fazer, a idade mínima não passou por causa de um voto. Depois passou o lulopetismo, né, a Dilma, precisa, mas não vamos mexer nisso. Não vamos mexer, estamos com a popularidade alta. Teve a declaração dela agora que ela falou que, não, no meu governo eu ia fazer, mas aí eu sofri impeachment. Mas o Henrique Meirelles apontou isso no governo Lula. Quando ele foi ministro do Lula da Economia, ele apontou isso, são necessárias as reformas. O país está quebrando, vamos fazer a reforma. Mas como é que Lula você com faz 90% de aprovação. Não, tem eleição daqui a pouco, nós não vamos mexer na Previdência. E aí deixa o Brasil. E aí a conta fica pior, você concorda comigo? Fica pior. Porque vai abrindo buraco. E fica pior fazer agora. É que esse buraco a população não vê no curto prazo. Exatamente. Não vê a curto prazo, não entende agora. Né? Só que lá na frente, todo mundo sabe. Mas aí eu faço uma ressalva, o pessoal fica bravo, mas eu faço uma ressalva.
Teve a proposta de reforma do Temer, que era mais branda do que essa. sim. A do Bolsonaro eu acho que é melhor, tá? Porque ela é mais apertada e por questão econômica precisava ser mais apertada. Era mais branda e todos com a intenção de jogar pedra na GNI. Não vai fazer, tudo inclusive o Bolsonaro deu declarações que não vai fazer, que essa idade não passa e porque também queria ativos políticos de não ter que se comprometer com isso. Porém, a hora que você entra no Estado e você vê que para 3, 4 anos a coisa não vai fechar, opa, mas pera, agora bateu mesmo aqui. Então assim, eu faço essas ressalvas políticas, por isso que hoje, aí vem mais uma porfia que a gente acaba comprando. O Paulo Guedes é a mão que pensou em toda essa formatação, mas quem conseguiu fazer isso, gostemos nós ou não, passemos raiva com isso não, que também prejudicou o Temer e não quis fazer, hoje que quis fazer agora nessa, é o Rodrigo Maia. Querendo ou não, foi o tal do Centrão, tão demonizado Centrão, que acabou fazendo. O grande problema foi que a reforma realmente ela foi muito desidratada. Sim. Era para gerar uma economia de 1 trilhão e 200 Já bilhões. tá, Já estava em 760, já vai perder mais 28 bilhões por conta da redução da idade para os É que policiais na verdade, federais. assim, quando eles propõem, eles já propõem com uma gordura, porque eles sabem que vai desidratar. O problema é que você não pode falar o quanto que você quer que desidrate. Naturalmente. O problema é que isso vem. E o problema assim, negociação, né? Isso, mas o problema é que quando você começa a abrir uma porta para um dos corporativismos estatais que você tem, que é um dos grandes inimigos do nosso próximo passo da economia brasileira, são os corporativismos estatais. Exatamente. Não, mas é porque ele vem dessa carreira militar. Mas aí vamos falar também dos professores. Isso. Aí você abre a porta para um, você vai querer a puxar. porta para todo mundo. Então, assim, e não tá dando para abrir porta. Eu que sou empresário, eu nem penso quando é que eu vou me aposentar. Eu tenho Não que tem nem como você pensar quando você vai se aposentar. eu não faço essa conta mais. É o seguinte, eu tenho que trabalhar muito e tentar fazer algum capital para que eu possa ter. E aí coloca na essa ponta do condição lápis de- o tanto de imposto que você pagou, que a sua Maria, empresa lembrei. pagou. Lembrei. Se você fosse ganhar aquilo lá de volta, Poxa, eu tava bonito. você cara. tava feito, rapaz. Meus filhos iam ficar em paz. Mas não, nossa. o empresário não recebe esse dinheiro de volta. Não volta. Na verdade, a sociedade, em grande parte, não volta, fica na mão de poucos. E Exatamente. esse tipo de iniquidade precisa acabar. E para acabar, nós vamos ter que, infelizmente, parar de ficar atendendo a corporações e tudo Pequenas mais. demandas, né? Na verdade, né? Vai ter que parar. Sim. Vai ter que parar, senão não vai. Davi, só queria também comentar uma coisa que vem de encontro um pouco a essa era do Lula, Dilma, PT, as manifestações de 2015. Rapaz do céu, que luta, hein? Mas que luta, homem. Eu sei que você foi um dos caras aqui que mexeu nisso, chamou a galera. Como foi a manifestação aqui em Marília? Vamos lá, vou trazer um pouquinho da história de como é que que hora que eu cheguei. Quando a gente começou bem em 2013, e aí é um fato histórico o seguinte, Até antes, né? quem deflagrou as manifestações foi a extrema esquerda. Foi o movimento do passe livre, enchendo o saco lá em São Paulo, vamos pra rua. Não é pelo isso. E eu acho engraçado que assim, Abrir a caixa de Pandora. O problema é que as pessoas também estavam cansadas e foi, só que de repente eles viram, não, mas nós queria isso, mais um monte de coisa socialista, mas não, mas as pessoas não tem nada a ver com isso, né? Nós estamos de saco cheio disso. E a economia tinha dado uma embicada violentíssima. Violento. Você ia no mercadinho, você ia nas lojas, eu que Todo visito mundo. muita loja, O todo mundo Walmart fechou em Marília. sofrendo demais. Então assim, e aí eu vendo tudo aquilo, eu falei, pô, caramba, eu tenho um filho, eu tenho uma família, eu tô vendo tudo isso passar na minha frente e eu vou ficar aqui quieto? Não, cara, eu vou participar. Então a primeira eu fui, participei, vi, foi aquela coisa assim, nós não somos partido organizado, os meninos que organizaram a primeira ajustaram, carro de som, fizeram com baita de um esforço, nós passamos canequinha para poder arrecadar o dinheiro para pagar o somzinho, tudo é caro. Eu acredito que também fosse uma coisa relativamente nova, né, para vocês mexerem. Totalmente nova. Tudo bem que lá atrás teve já, né, diretas já, Sim, mas é mas muita é coisa, outra tempo, coisa, né? é outra esfera de tempo. história também. E Agora, aí fizeram a primeira, quer dizer, fizeram a primeira e eu só fui, eu acho que eu tenho que participar. E aí vendo tudo aquilo, legal, putz, passou, deu um efeito já muito bom, foi legal, foi importante, vai ter outra. E aí quando a gente foi ver, eu falei, putz, eu quero ver se eu posso ajudar quem fez, porque é difícil organizar. E aí fui atrás de quem fez, não, esse aqui que fez não vai fazer mais, o outro fez não vai fazer mais, só sobrou uma pessoa lá, todo mundo meio ameaçado nos seus, porque assim,
lidar com as esquerdas, gente, é mais aguda do que a gente imagina. Pessoas igual eu, que, pô, tenho uma família, eu sou um comum, cara. Eu vivo com as pessoas, tenho amigos de esquerda que até então nós nem sabíamos que era direita e esquerda, e convido, de repente você... Tem essa coação também no serviço também. Opa, tem para todos os lugares. E aí, assim, todo mundo saiu, ficou só uma pessoa, eu falei, putz, eu vou te ajudar então. E aí, meu jeito de ser, de liderar, a gente acaba tomando quase que a frente, atropelando um pouquinho, mas nunca pelo jeito ruim. E aí nós fizemos a segunda, foi legal, foi forte também. Fortíssima, eu lembro. Teve a terceira, e aí teve a terceira. A terceira eu fui procurar esse quem fez, não, já não estou mais aqui, foi para Itália, um grande amigo meu, acabou indo embora do Brasil também, vendo tudo que estava acontecendo. Muita gente foi. E aí eu comecei a olhar assim, quem vai fazer comigo isso aqui? E aí é o seguinte, uma coisa, quando a gente começa a fazer, cara, como você me ajuda? Cara, eu tô ocupado, não dá para fazer agora. Ou vamos, não dá, some. E aí algumas pessoas chegam em você, é o seguinte, claramente com interesses políticos eleitorais. E ao mesmo tempo eu vejo assim, cara, mas isso aqui não é para isso. Por mais que possa angariar lá na frente, mas eu não via isso sendo esse objetivo. E às vezes a gente falava, putz, vai ter uma entrevista aqui ali, e eu falava, pessoal, vai lá. Só que todo mundo também é difícil falar de política. Eu acabei tendo que estudar muito sobre isso, eu gosto de história, fui ler um pouco, para eu poder começar a falar nos lugares que eu ia. E aí ninguém queria falar, então eu acabei ficando meio que cavalgando sozinho, com algumas pessoas ao meu lado. E aí é trabalho de passar canequinha, pedir cinquentão, dezão. Eu não tenho hábito de pedir nada. É duro para quem não está acostumado a pedir nada para ninguém, tem que ficar pedindo. E aí nós fomos juntando, ajustamos um carrinho de som pequenininho, legal. Fizemos uma manifestação que foi histórica, entrou para a história de Marília, foram mais de 15 mil pessoas, nunca teve aquilo em Marília. Eu lembro dessa manifestação, foi excelente. Foi assombrosa o que aconteceu lá. E essa foi em que ano? Essa foi em 2014 já, eu não posso me perder na data. E assim, foi legal porque assim, as pessoas, tá legal tudo, mas cara, quem está organizando? Em nenhum momento eu subi no carro de som, cara. Porque eu não quero. Eu acho que você fala pessoas... bem, essa de 2018. Foi legal. Não, falar eu falo, mas eu não queria, eu queria ser um comum. Tá com todo mundo lá. Oferecer o microfone para as pessoas falarem. Porque esse era o objetivo. Nós somos um povo aqui. Exatamente. E eu também não queria nenhum tipo de ganhar notoriedade por isso. Nenhum, zero. Mas isso é naturalmente. Me custou muito caro isso. Algumas pessoas com outros pensamentos afastaram alguns negócios comigo, ganhei inimigos em fóruns estaduais que eu não conheço as pessoas de lá, mas uma pessoa que trabalhava falou, deve ser odiado no fórum estadual. É triste, você vê que por quê? O que eu fiz? Pouquíssimos empresários, eles pegam e entram de fato na política. Sim. E dão a cara a bater. Então, O Luciano Hang, quantos... Tem pouquíssimos, cara. Dá pra contar no é dedo. muito difícil. A gente não vê lá atrás o Samuel Klein, não vê esses grandes empresários entrando que lidar com isso. Ele põe a cara, né, o Luciano? Porque o cara, ele dá a cara, porque o pessoal tem medo, vai o sofrer Estado, empresário, vamos lá, vai perder faturamento no negócio. É isso. É complicado. E o Estado, se quiser, te prejudica também. Prejudica. Porque se quiser te perseguir, vai começar a mandar fiscal na sua loja. Mas se eles resolverem pegar um ódio pessoal, se eu cair numa situação, eu posso ser prejudicado. Então assim, mas aí a pergunta que eu falei, mas por quê? E aí você entendendo as naturezas do jogo, não, é porque você é disso aí, daqui a pouco você vai sair para vereador. Mas como você é vereador? Não tem interesse nisso. Exatamente. Eu em off aqui comentei aqui que, poxa, eu já fui convidado a essa parte, eu não tenho interesse nessa área. Eu acho legal, gosto, tudo, desejo que as coisas caminhem, mas eu não me vejo nessa área política. Então, e as pessoas sempre com aquele pensamento, tá fazendo isso para aquilo. Não, eu tô fazendo isso para mim. Mas as pessoas família, que pensam dessa forma é porque elas gostariam de... Elas já têm essa pretensão, na verdade. Já, né? Elas gostariam disso. E é engraçado que logo, e aí a gente fez essa foi assustadora, arrumei algumas confusões em lugares grandes, porque você ia pedir dinheiro, não, mas a gente não quer o impeachment, a gente só não quer pagar mais imposto. Então assim, eu tive brigas homéricas com algumas pessoas, mas sempre no campo da ideia, nunca no campo da pessoa, não gosto desse tipo de embate, mas das ideias sim, estamos para debater. A esquerda usa muito aquele artifício ad hominem, né? Na verdade eles não atacam, eles não vão com o argumento, eles vão atacar a pessoa. Provavelmente você deve ter sofrido muito. E aí assim, aí a gente... Nesse tipo de situação, as pessoas, logo depois das manifestações, as pessoas falam, Davi, dá um pulo aqui na minha empresa que nós já queremos ver como é que nós vamos fazer isso. Você ficou com medo como empresário, assim, às vezes perder algum cliente, mas você foi de acordo com as suas condições. A gente assim, não imagina que está nesse ponto de agudo.
Né, por exemplo, eu fui dar uma entrevista na Jovem Pan com o Giroto lá, eu, o presidente municipal do PT e tudo, tivemos que entrar, fechar a porta, sabe aqueles ambientes meio de guerra? E eu e ele não estávamos em guerra, ele é um homem super cortês, foi uma entrevista legal, foi uma das primeiras que ultrapassamos ali, fomos até as 8h20, e o Giroto até que foi muito posicional, vocês estão falando para mais de 1 milhão de pessoas, vocês têm uma responsabilidade que vocês estão falando, mas assim, que ambiente é esse? Nós vamos discutir, tem que fechar a porta da rádio, quando o Arthur e o Kim vieram aqui em Marília palestrar, que os estudantes da Unesp tentaram invadir. Eu tenho um vídeo deles tentando, quebrando as coisas na escola. Então, mas você vê que Marília é uma cidade atípica, cara. Sim. Eles fizeram palestra em um monte de lugar, né? Aconteceu isso. Vieram em Marília e os caras sofreram pressão. O Arthur até comentou num dos vídeos dele que aqui realmente foi algo diferente. Não, aqui é diferente. Em alguns lugares que eu fui panfletar... Marília, politicamente, ela é muito parecido de uma forma com a disputa presidencial. Porque há sim uma guerra política aqui dentro. Acaba acontecendo uma guerra. Se você vai em Bauru, não é dessa forma. Bauru é uma cidade pacífica. Já está em outros termos, já, né? Está em outros termos. Né? Agora, Marília, cara, ainda está naquela época de realmente uma guerra muito forte. A política aqui é muito pesada. Então, assim, e aí a gente vai ter que viver por isso, vai ter que passar por isso se eu quiser melhorar alguma coisa na sociedade que eu vivo. E melhorou, porque as coisas aconteceram, porque se não acontece tudo aquilo, como é que ia ser? Nós ia passar o mandato da Dilma inteira, a economia embicando, como é que ia ser o futuro nosso para amanhã? Eu sou uma pessoa que, putz, eu estudei, eu ralo, eu vou conseguir, mas... E todo mundo? Eu acho que a gente vive como sociedade, a evolução passa nas pessoas, todo mundo que está aqui faz parte do meu universo. Então foi muito esse sentimento, e foi muito legal porque eu fiz de coração, foi um gosto. Eu falo que financeiramente nós gastamos muito mais do que a gente podia, como Davi, pessoa física, e outra, eu tenho esposa, eu tenho família, mas vamos precisar comprar isso aqui, vamos lá, a gente faz, tem que fazer, e tudo com orçamento curtinho, e é pancadaria, não sei o quê, então tem que lidar, mas se a gente quiser mudar alguma coisa, vai ter que passar por isso. Então, assim, aí essa foi fenomenal, foi marcante. Eu falo que entrar na história da cidade fazendo algo assim, eu já estou... missão cumprida. Eu acho que é a segunda empresa que já virou um patrimônio da cidade e a manifestação. Mas eu tenho mais para fazer. Eu acho que eu posso fazer mais por Marília e a cidade que abraçou, dá para acompanhar isso aí. Com certeza, né? As ideias são sempre bem-vindas, essas ideias principalmente liberais, né? Sim, que é o que está faltando. Liberais está faltando. Na verdade, os liberais de verdade se nós põe na Kombi. Exatamente, é muito difícil lidar com isso. Principalmente quando você falou, precisa diminuir a conta do Estado, entendeu? Vai ter que tirar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, as pessoas não entendem isso. Não, e na verdade também querem se proteger no meio de tudo isso. Né? Muitas pessoas, elas veem o Estado realmente como algo para servir elas em praticamente tudo, e não é para isso, né? Só que o Estado não te dá nada se não tiver te tirado antes. Principalmente no Brasil, né? O problema é que eles, para te dar alguma coisa, eles tiram 5 sua antes. Eles vão tirar muito. Tá tirando de alguém. A coisa é impressionante. E você é da teoria que o Michel Temer foi um dos melhores, ou o melhor presidente dos últimos 20 anos? Tô junto. Não foi o melhor não, porque eu acho que o Fernando Henrique mudou muito a provocação. Tô junto. É uma provocação? Tô junto. Sabe por quê? Tirando a bastante do Bolsonaro que está começando. Vamos lá. Vamos lá. 6 meses. Não estamos vamos falar para as pessoas entenderem, porque você falar, putz, já vai taxar nós três aqui, fala, putz, os caras gostam do Michel Temer, meu Deus, esses três. Não é verdade. Estamos falando de governo. Não é isso, é assim. Proposta. É uma questão seguinte, quando o Michel Temer assumiu o Brasil, nós estávamos numa draga muito feroz. E o problema é que esse 16 anos de lulopetismo. Um país, assim, para quebrar ele dá trabalho. E o petismo fez isso uma maestria, assim, maravilhoso. Só que assim, arrebentou com o Estado, arrebentou com tudo. E arrebentou com um dos estados que mais arrecadam impostos. Opa! E aí, assim, estado que tinha dinheiro. E aí, assim, a hora que você entra isso pode pegar qualquer literatura. Quando você assume um estado arrebentado, demora um tempo para você tirar ele. Geralmente, eu dou um exemplo claro de prefeituras. Trocou um prefeito pelo outro que são de outras esferas, cara, você vai encontrar a terra devastada. A gente fala isso, mas as pessoas não sabem o que é isso. Acho que não arrecada, tem dinheiro, tudo não, mas tem dívidas que os caras foram fazendo faz 15 anos que tá rolando. Alguém vai ter que pagar uma hora isso aí, ok? Então, assim, ele pegou um país arrebentado. Orçamento comprometido também, né? Tudo. Não, mas o problema do Brasil é que tem muita coisa engessada.
Ah, é 10% para isso, é 5% para aquilo, é impositivo aqui, você não consegue fazer. Ele pegou o país nessa linha, dólar 4,30, desemprego lá em cima, desgraça total. No dia que ele estava, eu lembro até hoje, eu estava no circo com a minha esposa, com meu filho, meu amigo falou, filho, você está sabendo que o Temer está para ser preso? Eu falei, isso aqui é Estado, que beleza, né? Pelo passado dele, eu acho que tem um processo muito forte, acho que pegaram, né? Que bom, mas que cumpre o processo. Aí você vai ver uma pataguada. Naquele dia, a inflação que estava em 12% já estava em 6%, o dólar estava 3,08%, o emprego começando, né, parou a queda do emprego, começou a zerar a queda do emprego. Então assim, ele fez coisas muito fortes em pouco tempo, que é costura política que se resolve isso. Ah, mas eu não gosto de política. Eu sei, mas ou é político ou é porrada. Eu não vejo nós, em 2019, ele dando porrada. Então foi na política, nas costuras, ele foi fazendo e foi conseguindo. E aí veio o JBS, veio isso, veio aquilo. E outra, naquela semana, a reforma do Temer estava para sair já tinha passado o CCJ, já estava na ponta. E aí veio esse tipo de situação, que depois foi se ver mesmo o processo totalmente fora. Para quem é um liberal e acredita nos contratos, e o Estado lidar com a gente é um contrato, e o Estado de Direito é um contrato do Estado com a gente. Totalmente atropelado, fora do eixo, eu não compactuo com essas coisas, nem com o Michel Temer. Ah, Michel Temer, vocês podem pensar o que for, mas não é desse jeito que fazem as coisas. E aí, debaixo de porretada que ele foi até o final, ele entregou um Brasil, querendo ou não, gostemos ou não dele, toda a situação, bem melhor, já saindo um pouquinho daquela toleira, daquela desgraceira. Então, assim, por isso que eu falo que tem que saber dosar as coisas. Não adianta ir lá xingar e cuspir no político, querendo ou não, ele fez as coisas. E outra coisa, quando ele queria a reforma dele, o Bolsonaro não queria a reforma dele. Nem o PT, nem o Bolsonaro, gostemos ou não, fiquem chateados comigo ou não, é uma questão de fato. Declarações. Lá nos anos 90 também, quando o Fernando Henrique quis colocar o Plano Real, nem o Bolsonaro e nem o Lula eram a favor do Plano Real, que salvou na época a economia do Brasil. A hiperinflação foi, acabaram com a hiperinflação e votaram contra juntos. Então, muitas vezes eu acredito numa evolução política do Bolsonaro. Eu acredito bastante. Votei nele, fiz campanha para ele vencer as eleições de 2018. A maioria do Brasil fez isso também. Todos aqui, o MBL abraçou no segundo turno, né? Na verdade, assim, quando vocês falam isso, eu lembro muito que a gente fez a manifestação no segundo turno, assim, o meu sentimento é o seguinte, eu só não quero que o PT ganhe. Quem quer? Não, é o Bolsonaro que sobrou. Eu brinco muito que antes do segundo turno, eu fui um cavaleiro solitário que naveguei muito falando de candidatos que tiveram, eu falo que eu sou ruim de voto, porque os candidatos que eu acredito que seriam os melhores ativos para o Brasil foram votos desse tamanho. E porque eu sabia de alguns formatos, modos operantes que iria acontecer. Porém, o país faz suas escolhas. As pessoas fazem suas escolhas. Não, nós queremos alguém que rompa com tudo isso. Ok, está feita a escolha. Talvez demore um pouco mais e talvez essa vontade autoritária, alguns desenroscos começam a dar problema. Hoje a gente já vê isso aí. Por mais que ele venha acertando, e eu falo acertando por outras esferas do deep government, das coisas que tem que acontecer, que assim, o Congresso ajustar para fazer essa proposta, falar que foi uma vitória do governo, não foi só do governo, não, foi da Câmara, e aí você dá a vitória para quem é do dono da vitória, não ser justo. Mas, ao menos, o Bolsonaro está tendo a coragem e tá colocando esses assuntos em pauta. Então, assim, eu tenho as minhas críticas, mas são sempre pelos bons motivos. Eu quero que o Bolsonaro se eleve, o Brasil se eleve, eu quero que para cima. E não, às vezes, a crítica que eu vejo os petistas fazendo é o seguinte, eu quero o Bolsonaro morto porque nós queremos voltar. Eu ia falar isso, é uma crítica construtiva, na verdade. Construtiva, torço, desejo. Para eles, quanto pior, aí eu faço uma outra brincadeira, quem esteve na manifestação vai lembrar. Enquanto eu estive no microfone, eu não falei nenhuma vez, acho que uma ou duas vezes o nome do Bolsonaro. Nenhuma vez eu fiquei, porque não era eu, só não queria o PT. E aí, como o microfone, o MBL sempre tem essa postura, tá aberto, fala lá, fica à vontade, põe o escrutínio das pessoas que estão lá. E aí teve que gritar e tudo mais, então é tudo entendido. Mas naquela escolha, para mim não tinha dúvida, dúvida era zero. Sim, eu fui um dos que apoiei muito o Bolsonaro e... até cheguei a apanhar um pouco por causa disso. Porém, assim, a gente mas eu entendo. A gente vê a necessidade das críticas também hoje em dia. Ele não é porque ele se elegeu agora, ganhou,
gente, tá tudo bem agora, vamos apoiar, né? Em tudo irrestritamente, não é Não, restrito. tem que é apontar os politicamente. erros, É isso principalmente para acertar. Ele mesmo, ele reconhece os erros dele, assim, isso é O importante. problema é que reconhece e fica fazendo recorrente. É É, duro mas isso. Vamos é lá. complicado. Vamos falar a verdade, vamos abrir. Eu torço demais pra ele, eu quero que dê tudo certo, eu trabalho pra que dê tudo certo. Mas só se ele botar o Paulo Guedes ali, pra mim Já tá bom, por isso que eu falo. Aí que é o que eu falo que Aí eu tô reconhecendo. que é o governo, na sua totalidade, tem pessoas boas ali que são freios para autoritarismos, para situações religiosas, para algumas práticas que eu não concordo e eu não acredito que essas instâncias e o Estado de Direito consiga ter freio para essas coisas, conter essas coisas. E aí, então, gente, eu queria que, infelizmente, terminar essa Já foi, mais cara. uma conversa. A gente pode conversar aqui mais um pouquinho. Não, só, eu quero ver quem cuida das minhas crianças, minha mulher vai estar Fala lá bem, brava, rapaz. pô. Tem bastante conhecimento da gente. A gente chama Não, o pessoal a gente- aqui porque os caras gostam de falar pra caramba, pô, entendeu? Não, a gente gosta do assunto, porque assim, a gente acaba tendo que hoje, qualquer roda de assunto que você vai, política, mas é agradável, né? A gente que gosta de política também. E eu fico feliz que o brasileiro começou a tomar gosto por essa isso. arte de verdade, né? Então nós precisamos realmente começar a lidar com esses assuntos. Mas é um apelo que eu faço. Vamos estudar um pouquinho mais, vamos entender um pouquinho mais, vamos ter um pouquinho mais de complacência com o oposto, entender que as opiniões são importantes, as coisas diferentes são importantes também, para que a gente possa realmente evoluir. Tá? E sem agressividade, sem entrar, não adianta gritar para ter razão. Tem um não vai combate de resolver. ideias, né? Sempre, Sim. né? Beleza, gente? É isso aí, tamo junto. Muito obrigado. Grande Precisar de alguma prazer. coisa, estamos sempre juntos aí à Valeu, disposição. Moçada, um abraço. Valeu, gente. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre.